Bom, e agora sem 2, a conta é simples. Já ia contratar 1 com todos os zagueiros. Saiu o João Vitor, 2. Saiu o Luiz Gustavo. Agora são 3. Só que nesse momento, o Vasco só tem, bem adiantado, praticamente fechado, a contratação do zagueiro Robert Renan. Zagueiro de 21 anos de idade, revelado no Corinthians, jogador que rodou na seleção brasileira, jogador de formação, primeiro, no Novo Horizontino. Na verdade, ele é um jogador que veio do Novo Horizontino e fez a sua base concluída no Corinthians. Ele estava no Shabab, onde jogou com o Leandrinho, agora, nesse período. E é um jogador que é engraçado. Hoje, durante todo o dia, eu fui buscar informações de companheiros que conviveram com ele, gente que viu ele na base do Corinthians, gente que acompanhou ele no Internacional, gente que viu ele no Shabab, inclusive. E me parece algo bastante único. O Vasco procurou o Zenit, baseado num pedido do técnico Fernando Diniz. Por quê? Fernando Diniz quer e gosta de zagueiros técnicos, zagueiros que tenham qualidade. E o Diniz está empolgadíssimo com o Robert Renan. Acha que é um jogador muito diferente, extremamente diferente. O Vasco está fechando empréstimo, 1 ano, com opção de compra, mas as informações sobre Robert Renan são muito controversas, extremamente controversas. O último jogo dele foi no dia 26 de maio, pelo Al-Shabaab. Junho, julho, agosto. Ele está treinando, está fazendo treinamentos em Ceilândia, em Brasília, onde ele reside, enfim, tem família. A família dele é toda do centro-oeste do país. Mas a história dele é uma história bastante diferente, porque, como eu disse, ele foi iniciado no Novo Horizontino, foi para o Corinthians e foi para o Zenit, da Rússia, direto, depois de 13 jogos como profissional do Clube Paulista. Ele foi junto com o Duqueiroz, aquele volante que quase veio para o Vasco, e foram negociados porque o Yuri Alberto estava no Corinthians e o Corinthians queria que o Yuri Alberto permanecesse no Corinthians. Então ele foi em troca para o Zenit. Chegou lá, assinou um contrato de 5 anos com os russos. Os russos compraram 50% dos direitos federativos desse rapaz. E ele lá jogou com uma legião de brasileiros. O Malcolm, Douglas Santos, lateral esquerdo, campeão olímpico, o Wendel, volante que foi do Fluminense, o Mantuan, lateral direito que foi do Corinthians. Em julho de 2023, e aí é bom a gente lembrar, julho de 23, hein? Ele bateu um pênalti de cavadinha que deu o título da Supercopa da Rússia ao Zenit diante do CSKA. Então ele fez uma vez e deu certo. Mas ele perdeu muito espaço e ficou no banco. Primeira passagem dele no Zenit, ele fez 17 partidas. 9 na temporada 22-23 e 8 na temporada 23-24. E aí vem o Sport Clube Internacional, em janeiro de 2024, 1 ano de empréstimo. E olha, aí que o negócio ficou complicado para o Robert Renan. Eu vou trazer o depoimento de 2 jornalistas dos mais conceituados. Meu querido João Batista Filho, que é do Grupo Band, um dos mais conceituados repórteres do Rio Grande do Sul, da Aldeia Gaúcha, e Lucas Colar, meu companheiro do canal Vozes do Gigante, os 2 que falam muito do Internacional, para opinar sobre o Robert Renan. Corinthians, eu tenho aqui um depoimento de uma pessoa que o viu, que vou ler na sequência. Zenit, ele fez gol de título de cavadinha, mas teve lá uma adaptação com vários brasileiros, mas jogou só 17 partidas. Mas no Internacional, o negócio foi complicado. Vamos então ouvir o João Batista Filho, da Rádio Bandeirantes, do canal do JB Filho, que ele é repórter lá, tô pronto. Vamos ouvir então João Batista Filho falando sobre a contratação de Robert Renan pelo Vasco e como ele foi no Internacional. Fala, JB.
Dias, meu amigo, tudo bem? Olha só, abraço para todo mundo aí do Atenção Vascaínos. O negócio é o seguinte, Robert Renan chegou com uma expectativa maravilhosa aqui em Porto Alegre. A torcida do Inter foi no aeroporto recepcionar ele, se imaginou que, poxa, chegou um zagueiro de muita qualidade, um zagueiro de perna esquerda, que sabia sair jogando, era um pedido do Kudê, um zagueiro que soubesse sair jogando, mas foi decepcionante. O pênalti de cavadinha na final do Gauchão, na fase decisiva do Gauchão, foi que eliminou o Inter, na verdade, nos pênaltis do Gauchão, foi só uma cereja no bolo. A verdade é que ele, em todos os momentos, parecia um zagueiro enfeitado, parecia um zagueiro que estava de salto alto, com certeza não estava focado no trabalho, e não era aquele cara que, poxa, tem a qualidade técnica, e ele tem qualidade técnica e usa isso a seu favor. Não, 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 não. Com certeza era um jogador que estava, infelizmente, essa é a realidade, imaturo no Internacional e usando a sua habilidade de maneira sem ser produtiva, tá? Muito mais para aparecer do que qualquer outra coisa. E aí tem um fato que marca toda a trajetória dele aqui, numa decisão por pênaltis no Gauchão, ele dá uma cavadinha, o goleiro pega, ele perde, e é óbvio que foi um choro muito forte dele, depois as pessoas dizendo que ele estava profundamente arrependido no vestiário do estádio Beira-Rio, se falou e tratou a todo momento que o Inter estava tentando dar um apoio para recuperá-lo, porque ele tinha demonstrado arrependimento. Mas a verdade é que desde então, nunca mais o Robert Renan conseguiu sequer desempenhar minimamente um futebol decente. Mesmo aí sendo um pouco mais sério, ele não conseguiu jogar no Internacional. Então as referências aqui em Porto Alegre, elas não foram boas. Eu não posso dizer que o jogador que vai chegar no Vasco é o mesmo cara imaturo e inexperiente daqui. Poxa, a vida já passou, ele já foi para outros clubes, já saiu daqui, já passou, já rodou. Tudo isso precisa ser levado em consideração. O que eu estou fazendo é um relato aqui no estádio Beira-Rio. E o relato é, antes mesmo desse pênalti, que é fatídico, que é uma linha de corte extremamente importante, já tínhamos visto um jogador que não estava pronto, que não estava pelo menos focado no trabalho. Isso fez toda a diferença. Aqui ele não foi bem. Qualidade técnica tem, mas faltou amadurecimento para ele, tá bom? Ah, bom, JB. Deixa eu ouvir o Lucas Colar, o outro repórter brilhante da Voz do Gigante, pedindo desculpas aí à intermitência da internet, mas acho que agora foi, falando também sobre esse menino, né? Está chegando, como disse o JB, talvez mais maduro. Eu vou dar um depoimento aqui que eu ouvi hoje, que eu acho bastante interessante. E aí, Lucas? E Robert Renan, que jogador é esse que chega para o Vasco, hein, Lucas? Fala, Flávio, um abraço para você, para toda a nação vascaína. Tô aqui para falar sobre Robert Renan, né, e a passagem dele pelo Internacional. É claro, né, que vocês devem saber que ele não deixa nenhuma saudade aqui para o torcedor do Internacional, justamente, né, porque ficou marcado naquela cavadinha, num pênalti cobrado já nas alternadas contra o Juventude, na semifinal do Campeonato Gaúcho, dentro do estádio Beira-Rio, um título que o Inter naquele momento não conquistava há 7 anos. Então ficou muito marcado, em dado momento chegou a ser afastado do plantel do Eduardo Kudê na oportunidade, mas também preciso destacar que desde o princípio a gente sabe que ele tem qualidade técnica, ele tem bola no pé. Só que ele é um jogador irresponsável, talvez tenha amadurecido na passagem aí pelo futebol dos Emirados Árabes, né, onde jogou aí no Shabab Al-Ahly, se não estou enganado, ou no Al-Shabab. E bom, né, é um jogador que em dado momento aqui no Inter também foi utilizado como lateral esquerdo, porque ele tem, né, uma boa saída de bola, tem, né, uma boa chegada à frente. Só que é um jogador que oscilou, né, momentos muito bons e muito ruins. Então é um jogador que entregou alguns gols, né, com uma soberba ao sair jogando, né, dando toques desnecessários, passando o pé em cima da bola. Tem um lance no próprio jogo contra o Vasco, né, na retomada do Beira-Rio pós-enchente, onde ele tropeça na bola, né, no lance de autoconfiança, e o Adson naquela oportunidade acaba fazendo gol. Então, assim, é um jogador que tem qualidade, mas o principal defeito é que ele, muitas vezes, em cima dessa qualidade técnica, acaba sendo soberbo dentro do campo e falhando, né, de formas importantes e deixando o time na mão. Então, boa sorte aí para vocês, vascaínos, né? Vamos ver se ele vai dar certo aí no Gigante da Colina, tá bom? Aquele abraço e obrigado pelo convite. Gente, é preocupante, né? É o típico zagueiro que tem muita qualidade técnica, e eu vou trazendo o depoimento de uma pessoa, claro que eu não vou dar o nome, que viu o Robert Renan nascer no Corinthians. Ele quase foi dispensado do Corinthians, tá? Mas seguraram porque viram que ele tinha muito talento. E essa pessoa me escreveu isso hoje. Jogador que se destaca pela capacidade de construir,
possui grande qualidade técnica. Isso aí me parece inquestionável. É um jogador de muita qualidade técnica, de muito talento com a bola no pé. Tem muita coragem para jogar com a bola. Não tem medo. Chegando algumas vezes a exagerar no nível de confiança. Coisa que já o fez cometer alguns erros no Zenit e no Inter, principalmente. É jogador leve, de boa mobilidade e capacidade de fazer coberturas. Precisa evoluir nos duelos, principalmente os aéreos. Enfim, jogador muito jovem, mas já com uma boa rodagem e o potencial de evolução gigantesco. É uma promessa. É um jogador de muito talento, jogador de muita qualidade, que tem até já uma experiência, apesar de 21 anos. Jogou na Rússia, um campeonato complicado para zagueiro, jogou agora no mundo árabe, que é muito mais tranquilo, mas de qualquer maneira tem uma experiência. E hoje eu ouvi um comentário, foi dessa pessoa, inclusive, com quem eu conversei, que me disse o seguinte: Fernando Diniz, que está muito empolgado com o Robert Renan, é o melhor treinador para ele. Porém, o Vasco pode ser o pior clube para ele. E me lembrou Capasso, Maicon, Léo Pelé, João Vitor, Lucas Oliveira, todos jogadores que nesses últimos 2 anos, por conta de um clube que vive sob pressão, acabou que não deram certo. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.